Olá, povo abençoado, povo de Deus, tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar. Calma, porque tudo está no controle de Deus e ao seu tempo Deus vai resolver para você. Tenha fé. Bom, eu quero falar da palavra de Deus, a propósito. O assunto aqui é a palavra de Deus. E o tema é sobre batismo e a salvação. Por que é importante falar sobre batismo? Porque infelizmente muitos estão banalizando este mandamento de Jesus Cristo. É o batismo nas águas. Que relação tem o batismo com a salvação? Evidentemente que é intimamente ligado. Há uma ligação íntima entre o batismo nas águas com a salvação. É imprescindível que se batize. É necessário que se batize. Mas quais os requisitos? Quais os fundamentos bíblicos, ou básicos, ou profundos, acerca dessa ligação entre batismo nas águas e a salvação? Bom, o capítulo de número 28, versículos de números 18, 19 e o 20, o livro, segundo escreveu Mateus, diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, Jesus tão logo ressuscitou, teve com alguns discípulos, aconteceu esse momento. Ele aparece aos discípulos lá na Galileia, e ele havia dito para Maria: olha, Maria, não temas, vá e diga aos meus discípulos irem para a Galileia, que lá eu os verei. E de fato houve esse encontro, e tão logo Jesus chegou, já trouxe essa novidade, e era dado a ele todo o poder. O que quer dizer poder? Poder quer dizer legitimação, ou legitimidade, como preferir. E mais do que isso, direitos. Todo poder quer dizer toda autoridade, toda autorização, toda permissão, todo acesso. Ele tinha tudo nas mãos. E então, como tendo tudo nas mãos, toda a prerrogativa, toda a permissão, ele compartilha com os discípulos, dizendo que era para eles, discípulos, irem e fazer discípulos. Eles eram discípulos até ali, agora eles teriam seus próprios discípulos. E Jesus diz ainda mais: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus diz isso? Porque o batismo de João não era dessa fórmula. Não havia fórmula Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus ainda não havia sido morto. E o batismo de João era do homem ou de Deus? Jesus fez essa pergunta aos fariseus e eles não souberam responder. Complicado dizer. Se alguém disser que é do homem, não está de tudo errado, porque o batismo de João era um batismo para arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo já para os arrependidos. Ou seja, o batismo de João era um batismo, vamos chamar de superficial. Aí alguém pergunta se era tão superficial assim, porque Jesus submeteu-se a esse modelo de batismo. Sim, primeiro que não havia nenhuma eficácia, não havia nenhum efeito prático para Jesus. O batismo que Jesus, o qual Jesus submeteu, foi simplesmente para cumprir as Escrituras. Ele deixou isso claro a João, quando João refuta, quando João recusa, ou ameaça recusar-se, batizá-lo, dizendo que era ele, João, que deveria ser batizado por Jesus, e não o contrário. Jesus diz: deixa por agora para que cumpra toda a justiça.
Então não é que Jesus tinha pecado e absolutamente nada disso. É que Jesus simplesmente quis ser modelo, ser exemplo, ser paradigma, tá certo? Deste ritual, do modelo de ser submerso. Daí vem então a importância de saber que o batismo por aspersão ou por efusão não necessariamente tem respaldo bíblico, a menos que haja alguns amparos legais por motivos específicos, tais como a pessoa ter trauma, né, hidrofobia, ou estar em uma situação delicada, em uma cama, e quer ser batizada antes que eventualmente venha a morrer, né? A menos que Deus faça ali um milagre, a pessoa saia daquela cama, pode sim, por que não, ser batizada outra vez. Ok? Agora, por que, falando em batismo outra vez, por que a Bíblia diz, e Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 4, 5 e o 6, vamos ao que está escrito? Paulo escreveu assim: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, aliás, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então você percebe a importância do batismo por causa da sua ligação com aqueles outros elementos. Quais outros elementos? Uma só fé. O batismo precisa envolver fé. Tá certo? Um só Senhor. Você precisa confessar ao Senhor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo 10, ele diz que se com sua boca confessares, seu coração crer que Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Então se faz necessário a confissão. E nós vamos entrar muito de uma forma aprofundada nesta questão de confissão, porque existem batismos por aí que não está necessariamente sendo exigido esta confissão. Se a pessoa tão somente quiser ser batizada e não confessar Cristo como seu Senhor, ela é batizada normalmente. E esse batismo é passível de ser inválido ou invalidado, como você preferir. E aí vem a necessidade, portanto, de ser batizado novamente. Um só batismo, que a Bíblia traz aqui, um só batismo, é o batismo feito de forma correta, forma legítima. Pai, Filho, Espírito Santo. O batismo que os discípulos batizavam, inclusive nós vamos à leitura dele daqui a pouco, né? Que João e os demais apóstolos ensinavam, nós vamos entender, eu vou explicar para você o porquê João e Pedro e os outros falaram daquela maneira. Mas que maneira? Espera, sem pressa. As Escrituras ensinam que há vários requisitos para a salvação: a graça de Deus, o amor de Deus, o sangue de Cristo, o ouvir a palavra, o arrependimento, a confissão, a fé, a obediência, etc. Então, não é só necessário você confessar, você precisa também ter fé, você precisa também, olha isso, você precisa também obedecer. Então parece que é simples, né? Ah, eu creio em Deus. Ok, você crê só isso? Você obedece? Então, se você crer e não obedece, aí você está mais ou menos copiando o comportamento de Satanás, que a Bíblia diz que ele crê e estremece. Aí alguém completa aí, mas não obedece. Ok, mas não é bíblico isso. A gente sabe que ele não obedece, mas não está na Bíblia. Porque às vezes a pessoa cria uma frase, né? Ou ela fraseia algo que já ouviu de alguém. O diabo crê e estremece. Aí alguém fala, mas não obedece. Pronto. Usou essa expressão, já pegam, já copiam na mente como se fosse versículo. A Bíblia diz que Satanás crê, mas não obedece. Crê, estremece, mas não obedece. Quem não obedece é fato, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Ou a ponto de estremecer. Só isso.
Então vamos, quando citar a Bíblia, tem que citar de acordo com o que ela diz de fato. Ok? Como repito, ele realmente não obedece. Algumas coisas ele não obedece, mas toda a ordem de Deus, Satanás obedece. Toda a ordem de Deus, pasme, Satanás obedece. Ele pode não obedecer a você, a mim, se nós não estivermos enquadrados na palavra de Deus. Tá certo? Ele pode não se sujeitar a nós. A exemplo daquela comissão de missionários, né? Os discípulos foram comissionados por Jesus. Quando eles voltaram, falaram: Senhor, em teu nome, os espíritos até nos sujeitam. O que é em teu nome? Com a tua autorização. Ele queria dizer para Jesus: com a tua autorização, até os espíritos se sujeitam a nós. Ou seja, sujeitar é o mesmo que obedecer. Confere? E Satanás está sujeito a Deus e obedece a Deus. O que não adianta ele obedecer, evidentemente, porque ele já está sentenciado, já está condenado. É questão de tempo para ele ser lançado no fogo. Tá certo? E todos quantos não obedeçam a palavra de Deus. Então, eu aceitei Jesus. Ok. Então vamos observar outros aspectos. Você aceitou Jesus, ou seja, você confessou o senhorio de Cristo, ou você apenas confessou Jesus como seu Senhor ou Salvador e não confessou como seu Senhor? Se não confessou como seu Senhor, é necessário que confesse. Como Salvador é fácil, você quer ser salvo, e você quer ser salvo, mas qual a condição para ser salvo? Obedecer. Então, quando você o aceita ou você reconhece como seu Senhor, logo você assume o dever e a obrigação, é claro, de obedecê-lo, porque se ele é seu Senhor, você está submisso às ordens dele. Ok? Este é o primeiro ponto. Se você confessou, e é necessário, e detalhe, você tem que confessar isso diante de muita gente. Não é no seu quarto, escondido, eu confesso que creio. Não, a Bíblia diz que você precisa confessar diante de multidão, de muita gente, portanto, diante das pessoas. Pode ser num período de um culto, por isso as pessoas ouvem a seguinte pergunta no finalzinho da reunião, no final do culto ali, né? Quem quer aceitar Jesus? Aquela é a oportunidade de você confessar. A partir do momento que você se manifesta, levantando sua mão e indo até o altar do Senhor, dizendo: eu aceito ao senhorio de Cristo, ali você está confessando diante do povo. Seja muito, seja pouco, mas ali há um povo, há uma coletividade que testemunhou a sua confissão. Tá certo? Então, a partir do momento que se confessa, você está se submetendo a ouvir e obedecer a palavra de Deus, e é necessário que você se arrependa. Do quê? Das práticas cometidas antes do arrependimento ou da confissão. Então, quando você, presta atenção, quando você se entrega, quando você confessa e se arrepende, significa dizer que ali está havendo uma morte. Que tipo de morte? Morte do pecado, ou para o pecado. Você está morrendo para o pecado. E a partir dali você não mais fará parte do pecado. E a gente vai explicar isso mais para frente sobre essa questão de pecado, porque tem gente que fala: mas eu continuo pecando depois, ou muitas pessoas que confessam a Cristo depois continuam pecando. Como eu estou morrendo para o pecado? Tudo bem. Você está morrendo para prática pecaminosa e de forma inocente. É curioso quando o apóstolo Paulo faz menção ao tempo em que ele perseguia as igrejas, ele dizia que fazia aquilo com boa intenção. Ou seja, na sua mente, na sua como poderia dizer, ignorância, ele achava que estava fazendo certo. Por algumas razões. E é muito curioso. Duas razões que eu vou trazer aqui. Primeira razão. Paulo tinha por nome Saulo. Saulo quer dizer Saul. E Saul perseguia Davi e tinha prazer em perseguir, mas isso por ser psicopata, né? Evidentemente, o comportamento de Saul era um comportamento reprovável, impugnável, enfim. Ou repugnável. Mas
O Saulo, quando perseguia a igreja, ele sentia o mesmo prazer, ele era prazeroso para ele prender, matar, arrastar mulheres, crianças, adultos de suas casas e levar para o cárcere, né? Então era prazeroso para ele, mas a sua ignorância, porque ele era zeloso pela lei. Se a lei era proibir a liberdade de crença, então ele fazia jus à lei, obedecia a lei, prendendo os crentes, até que chegou a vez dele ser crente. Mas o que eu quero dizer é quanto ao período de ignorância, ok? Então, quando Cristo teve encontro com Paulo, evidentemente que ali acabou para Paulo, ou para Saulo no caso, e ele se converteu a Cristo e passou a ser obediente à palavra do Senhor. Então, em meio a tudo o que o homem tem que fazer para ser salvo está o batismo. Esse é um dos pontos. Não pode absolutamente a pessoa se converter ao Evangelho de Cristo e recusar ser batizado. Ninguém pode ser salvo sem fé, sem a graça de Deus, sem o sangue de Cristo, sem o arrependimento, etc. Mas também não pode ser salvo sem o batismo. Tem que ser batizado nas águas. Então, se você está relutando para ser batizado nas águas, a pergunta é: por que razão? Você não morreu para o mundo? Se essa for a razão, eu concordo com você. Você está certo, não se batize. Mas se você se entregou para Jesus, confessando Ele como o Senhor da sua vida, e portanto arrependido dos pecados praticados outrora, o que impede que você seja batizado se você crê? É evidentemente que esse versículo aqui, aliás, não é nem esse, é o capítulo 16, versículo 16 do livro segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16, vai estar escrito o quê? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A crença ali configura-se conversão. Não é uma crença qualquer. Não é você crer que Deus pode te dar um carro, uma casa. Não, essa crença é outro tipo de fé. Tá certo? A crença escrita no livro de Marcos, ela configura-se conversão. Então, quem se converter e for batizado será salvo. Mas agora, o que é conversão? A conversão, ela é o mesmo que mudança. Quando você converte água em vinho, você está mudando as substâncias, ok? Então já não é mais água. Qual é a fórmula da água? Exatamente. Então, não é mais isso. Não é isso. Não é só essa composição. H2O, não é isso? Não é só essa composição. Existe agora uma substância que coloriu a água, tornou-se vinho e tem seu sabor por questão substancial e tal. Então houve uma conversão ali. Tá certo? É o mesmo quando você faz, vamos colocar aí o barro, você consegue formar um vaso. Então houve uma conversão. Não é mais apenas uma massa. Agora tem um modelo, tem um formato aquela massa. São conversões, mudanças, entre aspas, quase que radicais. Ou pode chamar de radical também. Então, quando você confessa Cristo, abandonando as práticas pecaminosas que você cometera, e agora você está assumindo a condição de servo. Se Ele é seu Senhor, logo você é servo. Isso é automático. Então você está sob a jurisdição, se é que pode chamar assim, ou sob o comando de Deus, sobre a ordem, as diretrizes do Senhor. Então você não vai fazer mais o que você quer, é o que Ele te determinar que você faça. Perdoar, que é uma prática difícil de se fazer, mesmo servindo a Cristo, a gente ainda tem aquela relutância. Por que eu devo perdoar? Não me pediu perdão, como que eu vou perdoar? Não é a primeira vez, como é que eu vou perdoar? A gente fica ali, né, relutando para não praticar essa obra do perdão. Porque a partir do momento que você aceita ao Evangelho de Cristo, submete a Cristo, você é semelhante a Cristo. Ou seja, você precisa fazer o que Ele fez. Se Ele perdoou você, você deve perdoar
o seu próximo. Tá certo? Por aí começa. E aí, o batismo é um dos vários requisitos indispensáveis para a salvação. Por isso da necessidade, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. É necessário você passar pelo crivo do batismo para confirmar a salvação em Cristo Jesus. Tá certo? O batismo é necessário para a salvação. Quer ver? Nós já citamos o capítulo 16, versículo 16 de Marcos, ok? Agora, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. O capítulo é o de número 3. Olha o que Jesus disse num diálogo que ele teve com Nicodemos. Olha o que ele disse, capítulo de número 3, versículo 5. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se não houver o batismo, se você não se batizar, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ser salvo. A salvação, ela é parte do batismo e vice-versa. O batismo é o subproduto da salvação. Sem se batizar, você não pode ser salvo. Por quê? O que envolve o batismo para que isso signifique que sem ele você não possa ser batizado? Vamos lá. O batismo nada mais é do que o sepultamento do seu passado. Se você morreu de fato para o seu passado, para as suas práticas pecaminosas, então agora é necessário enterrar ou sepultar este morto. Tá certo? O passado agora morreu para você, então vamos embora sepultar. E como sepultar? Através do batismo. Por quê? Porque na medida em que o corpo for emergido, tá certo? Ou submergido, trazendo de volta o corpo, significa que você está ressuscitando. Enterrou, ressuscitou. Ok? Então, se isso não acontecer, por isso da necessidade do batismo ser submerso, por imersão, e não aspersão nem efusão, é imersão. Precisa mergulhar o corpo como um gesto de que está enterrando algo que morreu e agora está voltando algo que está renascendo. Daí vem a palavra, então, quem não nascer de novo. Nascer de novo é renascer, ou recomeçar, ou refazer, certo? Ou restituir também. Por quê? Por que restituir? Porque com o pecado de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram, tá certo? É importante entender isso. Todos pecaram significa dizer que nós temos o gene do pecado, não que nós somos participantes do pecado de Adão. Que se assim fosse, justificaria, portanto, o batismo de criança, como muitos estão fazendo aí, inclusive denominações evangélicas. E entre aspas, as principais, a Assembleia de Deus, Madureira, ou Brás, Belém e Missão. Essas denominações estão cometendo aí um pecado sério que é da heresia. Isso é sério. A partir do momento que começa a batizar a criança, já começa a perigar. Deus não faz vistas grossas para erro de ninguém. Se está errado, está errado. Se é condenável, é condenável. Se está fora da Bíblia, é fora da Bíblia. Se é heresia e não tem conversa. Não é porque é grande, não é porque dominou o Brasil que pode fazer o que quer. Negativo. Davi também pensou que podia fazer o que queria, fez um carro para colocar a arca, vocês viram no que deu. E depois mandou contar o exército, vocês viram no que deu. Usurpar é o perigo. Então, quem está no controle continua sendo Deus. Ele está no controle de tudo. Ok? Bom, vamos lá. João 3, versículo 5, Jesus diz: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Ele ficou maravilhado.
Jesus já baixou a bola dele dizendo, não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo. Agora observa o cuidado aqui de Jesus em falar sobre o novo nascimento, explicando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque ele, Nicodemos, estava fazendo confusão, achando que teria que voltar para o ventre da mãe e nascer. Se foi sarcasmo, se foi ironia, se foi brincadeira de mau gosto, ou se foi inocência, ingenuidade, não sei. Mas esse tipo de pergunta para um doutor, eu acho que não faz sentido um doutor, o nível de Nicodemos, fazer tal pergunta. Mas foi feita e recebeu a resposta à altura. O capítulo de número 2, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito. Capítulo de número 2, versículo 38. Observa o que está escrito para uma compreensão da palavra de Deus. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Isso Pedro dizendo aos novos crentes. Tá certo? Bom, então o primeiro passo para a pessoa ser batizada, ela precisa se arrepender. O arrependimento das práticas cometidas outrora é necessário, é essencial, é fundamental, é imprescindível, é indispensável para a pessoa ser batizada. Então, antes de batizar, é necessário que o pastor, o presbítero, alguém que vai batizar a pessoa, precisa ouvir da pessoa se de fato ela está arrependida das práticas cometidas. Se ela, estou pensativa ainda, não batize. Mas infelizmente as denominações, para inchar o seu rol de membro, para inchar, para mostrar que, entre aspas, estão crescendo, estão batizando de qualquer jeito, inclusive crianças. E a gente vai trazer um outro vídeo com essa pregação aí, com esse ensino acerca do batismo de criança. A Bíblia veementemente condena e eu vou provar para você por que a Bíblia condena. Mas se não existe nenhuma referência bíblica, como que a Bíblia condena? Ok? Então aguarde. Quando você ver o próximo vídeo sobre isso, é importante você assistir e, se possível, compartilhar. Assim como eu sugiro que você compartilhe esse vídeo também, que você está ouvindo acerca do batismo e a salvação. Qual a importância? É necessário porque o batismo precisa estar ligado à salvação. Se alguém quer ser salvo, precisa passar pelo crivo do batismo nas águas. Ok? Bom, então observem. Pedro tinha acabado de pregar um sermão no qual acusava os que o ouviam de haverem assassinado ao Senhor. Pedro estava meio que indignado, porque eles, os judeus e os romanos, haviam assassinado o Senhor. E agora Pedro fala que eles têm que se arrepender, se é que querem ser batizados. Seus ouvintes perguntaram o que tinha que fazer então para serem salvos. Essa pergunta é importante. Quando o pecador tem dúvida ou tem interesse de saber o que fazer para ser batizado, esse é o primeiro passo. Significa dizer que já está mais flexível, mais maleável, está querendo se converter. Ok? Então, se é esta dúvida, Pedro vai e explica. Pedro mandou que se arrependessem e fossem batizados para receber o perdão dos seus pecados. Observa que o batismo de Pedro também foi um batismo meio que suspeito. Porque o batismo não é para arrependidos. Ou para arrependimento, é para arrependidos. Porque o arrependimento deixa claro que a pessoa está morrendo para o passado e que o passado faz parte, de novo, do passado. E que ela não mais vai praticar. Então ela precisa estar arrependida para depois batizar. Pedro está sugerindo aqui que batize
para se arrepender. Está repetindo o batismo de João. Olha isso, é importante, hein? É importante. Está repetindo o batismo de João Batista. Versículo de número 16, capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos. Observe. Capítulo de número 22. Capítulo de número 22, versículo 16. Vamos lá? Eu vou explicar essa questão aí envolvendo a decisão ou a atitude de Pedro. Versículo 16 diz o seguinte: E agora, vamos lá. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome, o nome de Jesus, evidentemente, né? Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. Aqui era Paulo, tá certo? Paulo, no discurso de sua defesa, ele estava ali falando acerca da conversão. Quando ele caiu do cavalo e tal, e ele ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, por que me persegues e tal? Levanta-te e entra em Damasco e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer e tal. Então ele estava falando da experiência dele. E aí no versículo 16, ele disse que ouviu a voz dizendo: E agora por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então, aqui vem. Para que significa o batismo? O batismo é para lavar pecado. Bom, se o batismo é para lavar o pecado, e a morte de Jesus? Onde entra aí? Porque se é o sangue de Jesus que limpa, ou que purifica nosso pecado, e por que então o batismo também o faz? É por isso que eu digo que o batismo ele está intimamente ligado à salvação. Porque assim como o sangue de Jesus pode purificar pecados, o batismo também purifica pecados. Mas o que significa essa purificação? Daí vem a resposta. Ao contrário do que João defendia, Pedro defendia, que o batismo era para que a pessoa se arrependesse, na verdade o batismo era para a pessoa já arrependida. E uma vez arrependida, então ela seria lavada de seus pecados. Daí vem então o que explica, olha isso, o capítulo 19, agora vem, o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, olha o que acontece. Paulo encontra alguns discípulos, ou alguns homens, que haviam se convertido. Na terceira viagem de Paulo, terceira viagem missionária, que Paulo prega em Éfeso, apesar de ser no livro de Atos que relata isso, Paulo havia ido para Éfeso, tá certo? Cidade de Éfeso, e lá ele pregou aos Efésios, aos moradores de Éfeso. E aí ele perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então houve um certo descuido aqui. Por que não disseram para ele acerca do Espírito Santo? Tornou-lhes ele: em que fostes batizado então? Isso aqui é Paulo perguntando para eles. Tornou-lhes ele. Tornou-lhes quem? Paulo, então, torna a perguntar para eles: em que fostes batizado então? Responderam: no batismo de João. Olha isso. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Entendam? Foram batizados em nome de Jesus. Através de quem? Ou por quem? Pelas mãos de quem? Paulo. Então Paulo agora batiza aqueles homens, segundo a Bíblia, 14 homens, que haviam sido batizados no batismo de João.
Então qual era o batismo de João? O batismo de João era um batismo, entre aspas, é claro que todo batismo é simbólico, mas o batismo de João era um batismo meio que superficial. Era como se fosse um prenúncio, um aviso que viria alguém que de fato o batizaria, em nome de quem certamente o povo seria batizado. Porque o batismo de João não envolvia Jesus, era tão somente para arrependimento. É tanto que, e é curioso que João diz o quê? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João estava prevendo, já estava indicando ali o futuro daquele povo. O batismo que aquele povo estava sendo submetido, qual o povo estava sendo submetido, e quem estava batizando era João, era para indicar que viria alguém com mais autoridade. E de fato veio. Quando Jesus nasce, cresce, sofre, morre e ressuscita, nós lemos então no capítulo 28 de Mateus, que ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai. Olha aí, mudou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vocês observam no capítulo 19 que Paulo batiza de novo aqueles homens, em nome de Jesus. Ou seja, eles não haviam sido batizados em nome de Jesus, haviam sido batizados no batismo de João, que não envolvia o nome de Jesus. E é claro que quando lemos aqui em nome de Jesus, significa dizer com autoridade ou autorizado por Jesus. Com autorização de Jesus, necessariamente fosse que eles se batizassem, ou seriam batizados, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se fala em nome de Jesus, é com autoridade de Jesus. Mas com a seguinte forma: Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus disse em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Tá certo? Então esse batismo que envolve a salvação, ele precisa passar por todos esses crivos, todos esses requisitos, todos esses pormenores. Não pode ser ignorado absolutamente nenhum ponto, a fim de que o batismo seja legitimado por Deus. Não é a igreja que legitima, presta atenção. Tem muitas igrejas batizando de qualquer jeito aí, só para aumentar a membresia, e tem gente que está precisando ser batizado de novo. Será que não é você? Como você foi batizado? Como você foi batizado? A pergunta é: como você foi batizado? Quem lhe batizou? O que pediu para você fazer? Qual foi a orientação que você recebeu? Jesus deixou claro para os discípulos que seria o quê? Que ensinassem a guardar todas as coisas. Todas as coisas. Isso significa dizer que havia o crivo de ensinamento ou discipulado. Confere? Então certamente devemos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Até o gesto de invocar também implica na salvação. Então não é simplesmente ser batizado, mergulhado na água, está tudo bem. Não, existem alguns pormenores, alguns indicativos que acrescentam a importância do batismo. Dá mais ênfase à questão do batismo. Vamos ver? Olha isso. Aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo de número 10, versículo 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o invocar, o provocar a presença, invocar é o mesmo que chamar, de forma veemente, de forma expressiva, pelo nome. Ou seja, você precisa estar envolvido de espírito, alma e corpo no Evangelho. Não é apenas uma religião, não é que você apenas assumiu um compromisso de virar crente ou de ir à igreja. Não, o seu compromisso ali é com o Evangelho de Cristo, não é com a igreja. A igreja, se é que pode chamar assim, a comunidade é parte daqueles que igualmente a você precisam estar engajados, envolvidos nessa questão do Evangelho de Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é a igreja, não é com a igreja, o teu compromisso para ser salvo é com o Salvador.
igreja é um ambiente onde as pessoas, sobretudo obreiros, né, o pastor, a referência, o apóstolo, será qual a igreja que você congrega, mas seja onde for, ou quem estiver à frente ali para orientar, para ensinar, a pessoa precisa igualmente a você invocar o nome do Senhor e te ensinar a invocar o nome do Senhor. Observa que o salmista, além de adorar, ele chamava o povo para adoração. Além de louvar, ele chamava o povo para o louvor. Louvai ao Senhor, todos vós, tal, com júbilo, com voz, com harpa, com voz e tal. Então, ele instigava, ele provocava essa reação no povo, porque é o mesmo que ele fazia. Ok? Então, assim como nós lemos aqui, Romanos capítulo 10, versículo 13, acerca de invocar, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 21, olha o que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, ela precisa passar por esse processo. Você precisa invocar, não é só batizar. O que eu quero dizer com isso é que quando você vai batizar-se, ou ser batizado, ali não é o fim. Não é que você cumpriu tudo, está tudo bem. Não, agora existem algumas outras coisas que você precisa fazer permanentemente. É invocar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, temer o nome do Senhor, clamar pelo nome do Senhor, temer quer dizer respeitar, não é ter medo, tá certo? Porque agora você faz parte de uma coletividade de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, lutando pela salvação. E essa luta, ela envolve esses mecanismos: adoração, submissão, temor, obediência, invocar o nome do Senhor. Ok? Mas isso significa mais que simplesmente gritar. Não é só gritar, não é o desespero, Jesus, não. Significa adoração. Adoração. Você precisa clamar, reconhecer que só Ele pode fazer algo por você. Assim como um cego, lembra do cego? Dito como cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Reconhecer que precisava de ser alcançado pela misericórdia de Deus. E ele alcançou misericórdia porque ele clamou, ele invocou. Significa voltar-se para ele, submeter-se a ele para receber a salvação dele. Você precisa voltar-se para Deus, submeter-se a Deus, reconhecer que só Ele pode salvar você. Somente Ele. Religião não salva, e muito menos religiosidade. Só invocar, temer, respeitar, adorar, se arrepender e servir ao Senhor. Só assim você será salvo. O modo pelo qual fazemos isto é para ser batizado e lavar os pecados. Lavou o pecado? Passado já não faz parte da sua vida presente. Ok? Uma vez que não é possível sermos salvos tendo ainda o pecado em uma vez. Olha isso. Se você ainda vive aquele desejo pecaminoso do passado, você não pode ser batizado de hipótese alguma. Primeiro que esse batismo será invalidado. Por quê? Pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Se o batismo é uma condição para ser salvo e você foi batizado de qualquer jeito, você continua correndo risco. Isso é grave. Talvez o seu pastor não fala porque ele quer de todo jeito que você se batize, porque ele precisa prestar conta diante do seu superior. O superior tem uma cota: olha, eu preciso que cada denominação, cada congregação me traga 30 novos convertidos, ou novos convertidos. Eu preciso que esse mês a gente batize tanto, eu preciso que esse semestre a gente batize tanto. Então eu preciso, está errado. O batismo não pode ser bagunçado. É um compromisso sério, envolve vidas, envolve salvação. E se for feito de qualquer jeito, a igreja pode aprovar, pode dar ceia, pode dar carro, pode dar credencial, mas a pessoa pode não ser salva. E agora? Então não é simplesmente o batismo que vai lhe salvar. Há todo um requisito que envolva este compromisso de ser batizado. É sério o negócio. Talvez você não sabia disso, mas aprenda isto. É a palavra de Deus. Nós precisamos aprender pela palavra. A regra de fé não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz.
E se o pastor confirmar, ou afirmar, ou trazer como referência a Bíblia, peça para ele te mostrar onde está escrito. Não é simplesmente dizer a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz, cara pálida, mas onde está escrito isso? Me explica isso. Ok? Então, capítulo 6. Portanto, o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 3 e 4. Olha isso. Aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 e 4. Está escrito o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que é isso? Então, se você foi morto, você vai ser sepultado, porque você morreu. Se você morreu para o mundo, ou seja, se o mundo faz parte do passado, o mundo que eu digo é o pecado, a pecaminosidade, as práticas pecaminosas que você cometeu, se faz parte do passado, então você sepulte essa prática. Ok? Aí o versículo 4 diz, de sorte que fomos sepultados. Olha isso. O batismo significa que, então, como eu disse, fazendo aquela ilustração, a pessoa morreu para o mundo, agora vamos sepultar este morto. É quando traz o corpo de sob a água, significa dizer que está ressuscitando. Agora vai ver uma nova vida, ou seja, novidade de vida. Então vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu, ou seja, assim como Cristo saiu de sob a terra, você vai sair de sob a água, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é isso? Agora tudo é novo. Eis que tudo se fez novo. Você foi sepultado, certo? A prática do batismo é isso. Mergulhou o corpo, trouxe o corpo de volta, o pecado ficou sepultado. Agora é novidade de vida, ou seja, vida nova, linguagem nova, comportamento novo, pensamento novo, tudo novo. Nada tem que lhe trazer de passado, saudade, mania, nada. Você morreu, você foi sepultado. Agora você é um novo homem, você é uma nova mulher, é uma nova criatura. Bíblia. Do contrário, o batismo que você foi batizado foi simplesmente um ritual e Deus não validou. Se Deus não validou, o seu batismo foi invalidado, portanto você precisa ser batizado de novo. E aí? Tem coragem de se batizar de novo? Ou a igreja tem coragem de assumir que batizou você de forma errada? Eis a questão. Então vamos correndo para o final aqui. 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 21. Rapidinho. Eu não estou com muita pressa, não, mas nós temos que encerrar. Capítulo de número 3, versículo 21. Primeira carta do apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro. Vamos lá. Aqui, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus. Olha isso. O que Pedro está dizendo aqui, está falando exatamente com relação à figura do batismo. É através dessa figura que explica ou que justifica, ou que representa, ou que configura a morte. Você morreu para o mundo, então houve a morte, e agora houve o sepultamento do morto. Você morreu para o mundo, vamos sepultar esse morto. E agora você vai ser uma nova criatura, deixando todas as práticas. Difícil, mas se faz necessário. Bom, por hora a mensagem é essa. Eu vou encerrar, temos aí 49 minutos de pregação, de estudo bíblico. Vou trazer uma próxima lição. Aliás, vou trazer o número 2, tá certo? Lição 2 desse assunto, porque preciso complementar, para não ser muito extensivo. Eu vou encerrar aqui
Espero que você compartilhe essa mensagem e pergunte para si mesmo: será que meu batismo foi válido? Eu morri de novo mesmo? Aliás, eu morri verdadeiramente? Nasci de novo mesmo? Ou estou enganado e me enganaram também? Perguntas necessárias. Respostas necessárias. Que a palavra de Deus tenha a resposta para a tua pergunta. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.